Agora, no nosso artigo 2º do Código Penal, a gente tem o que a gente chama de abolition crimes. Vou até colocar aqui pra vocês. Pra vocês, caso... Eu não gosto de colocar latim, cara, mas infelizmente... Vou botar um azulzinho mais bonito. Infelizmente, cai. Ó, caso caia numa questão, vocês sabem como é que escreve. Abolition crimes. Escreve com T. Beleza? Isso, o que significa esse abolition crimes? Esse abolition crimes é quando um crime deixa de ser considerado crime. A lei vem e revoga esse crime. O que acontece quando um crime é revogado? A gente cessa os efeitos penais. E quais são os efeitos penais? Seria a principal é a própria execução da pena. Você deixa de você está cumprindo a pena, você vai ser solto, vai ser cessado os efeitos penais. A gente também tem o que a gente chama de efeitos secundários. Um exemplo de efeito secundário é a reincidência. Você era considerado reincidente no crime porque você já cometeu. Se você comete outro, você é o quê? Reincidente. Você comete o mesmo crime 2 vezes, você é reincidente nesse crime. Mas se esse crime for revogado, ou seja, ocorreu o abolition crimes, você não vai ser reincidente mais. Mas o que cai em prova aqui, a pegadinha, é o seguinte. A questão vai te perguntar. Os efeitos extra penais. E aí? Eles vão cessar? Não, os efeitos extrapenais eles não vão ser cessados. Exemplo, um efeito civil da pena, ele vai cessar? Não, aqui é apenas os efeitos penais, por isso que eu botei de vermelho aqui. Um exemplo, o crime de adultério. Antigamente a traição ao adultério era crime, né? Aí esse crime foi revogado, não é crime mais, mas você foi condenado a reparar o dano. O marido traiu a esposa e foi condenado a reparar o dano, um efeito civil. Nesse caso, o marido, ele não vai, se ele estava preso, vai ser solto, não vai ter nenhum efeito penal. Mas ele continua tendo que reparar o dano, porque isso é um efeito extrapenal. Entendeu? Vamos ver como isso pode ser cobrado. Ó, lei posterior que deixe de considerar crime determinado fato faz cessar tanto os efeitos penais quanto os efeitos civis. Não, os civis não, apenas o penal. Ó, agora no parágrafo único. Lei posterior que de qualquer modo favoreceu o agente aplique-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada e julgada. Aqui a gente tem uma lei posterior que vai favorecer o réu. Apesar de continuar sendo crime, a lei é melhor, seja de qualquer modo, ela é melhor. Seja diminuir o tempo de prescrição, diminuir a pena, ela é melhor para o réu. O importante é isso. Se ela é melhor para o réu, a gente vai aplicar aos fatos anteriores, ou seja, ela vai retroagir. Cara, isso aqui é o que a gente... Lembra que a gente viu aqui, ó, lei anterior, princípio da anterioridade? A lei proíbe a retroatividade de lei maléfica. Mas aqui no artigo 2º a gente vem falar o que? Da lei benéfica. Se ela é benéfica, ela vai retroagir. Por mais que o crime foi anterior à lei, a gente vai aplicar do mesmo jeito. É retroação da retroatividade da lei benéfica. E proíbe o que? A retroatividade da lei maléfica, que é o que a gente viu no artigo 1º. Eu fiz uma tabelinha aqui que vai ficar tudo mais fácil de entender. Ainda que o que? Sentença condenatória transitada julgado. Já passou por todas as instâncias, já foi decidido, o cara já está condenado cumprindo pena. Assim mesmo, a gente vai aplicar a lei mais benéfica, tá ok? Vamos ver como isso pode ser cobrado. Na sucessão de leis penais no tempo, é aplicável aquela mais favorável ao réu, seja ela contemporânea ao crime, seja aquela em vigor na data da aprovação da sentença. Cara, você pensa o seguinte, sempre que for benéfica vai aplicar, beleza? Mais uma. A lei penal pode retroagir para beneficiar ou prejudicar o réu? Não, apenas para beneficiar, né? A gente viu isso aí. Aqui tá a tabelinha, vamos pensar aqui junto, ó. Ocorreu o fato, ocorreu o crime. Vamos pensar um crime qualquer. O crime de roubo. Ocorreu o crime. Só que até então não tinha previsão de roubo no Código Penal. Aí vem uma lei posterior que cria esse crime. Se você cometeu antes de criar ela, você não, a lei tem que ser anterior, então você não vai ser punido, entendeu? Você cometeu uma conduta, vem uma lei depois, você não é punido porque a lei tem que ser anterior à sua conduta, certo?
Outro exemplo aqui. Vem a lei A, que é pena de 2 a 4 anos. Uma conduta que é de 2 a 4 anos a pena. E vem a lei B e aumenta a pena. Ou seja, é mais grave o crime agora. A pena é de 3 a 8 anos. Ela vai retroagir para a data que você cometeu o crime? Não. Eu cometi o crime dia 10, veio uma lei dia 15 e aumentou a pena? Qual lei que se aplica ao meu crime? Algo que estava em vigor no dia do fato. Não a lei nova, porque é o que? Prejudicial. Se fosse benéfica, a gente poderia aplicar, que a gente vai ver daqui a pouco. Lei A tem pena de 2 a 4 anos. Aí essa lei A é abolida, ou seja, ocorre o quê? Que a gente viu lá agora mesmo, abolish o crime, isso aí. Ocorreu abolish o crime, a lei é abolida, a gente vai aplicar porque ela é o quê? Ela é benéfica ao réu. Se você, porra, aquilo deixou de ser crime, foi o que a gente viu no artigo 2º agora, aquilo deixou de ser crime, a gente aplica, você vai ser solto. Vai cessar o quê? Os efeitos penais. E os extrapenais? Não. Foi o que a gente viu, não cai essa pegadinha. Lei A, pena de 2 a 4 anos. Vem uma lei nova, uma lei B, e diminui. A pena passa a ser o quê? De 1 a 2 anos. Se ela diminuiu, ela é benéfica ou maléfica? Isso aí, ela é benéfica. Então, a lei vai retroagir. Por mais que você cometeu o crime no dia 10 e veio uma lei no dia 15 e diminuiu a pena, também se aplica a você porque ela é melhor para você, ela é benéfica. Uma outra questão que a gente tem aqui, que era polêmica, né? Agora não está polêmico mais, já o STF, o STJ se pronunciou sobre isso, é a Lex Tertia. O que é Lex Tertia? Vamos supor que uma lei, ao mesmo tempo, ela era mais benéfica e maléfica, uma lei nova. Como assim? Vou dar um exemplo. Vamos supor, a lei de drogas. O crime de tráfico de drogas passou a ser mais grave. A lei B, como se fosse a lei B aqui, passou a ser maior a pena. A lei nova de tráfico de drogas passou a ter uma pena maior. Porém, foi criado o que a gente chama de tráfico privilegiado, que era uma privilegiadora que diminuía a pena, que não tinha previsão disso antes. Ou seja, ao mesmo tempo, se essa nova lei de drogas foi maléfica e benéfica. E aí, o que a gente faz? É possível a gente fazer uma costura aí, pegar só a parte boa de uma e a parte boa da outra, criar uma terceira lei? Não. Lex test seria a terceira lei, né? Traduzindo aqui. Não é possível. O STJ, o STF já se pronunciou e falou que não é possível, porque estaria criando uma terceira lei. Então vai ter que ser analisado no caso concreto o que é melhor, o que é pior para o cara. Mas tem que aplicar ou uma lei ou outra. Uma emenda das duas leis não é possível criar. Então, vou colocar aqui para vocês escrever no resumo de vocês aí. É vedado a criação de uma terceira lei. Lex test é vedado. A gente também tem a súmula 711, fala o seguinte: lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Vou colocar um exemplo que é mais fácil, um exemplo de crime continuado ou permanente. Um exemplo seria um sequestro, a pessoa que... extorsão mediante sequestro. O infrator, o bandido criminoso ali, ele sequestrou a pessoa para pedir para extorquir, para pedir uma recompensa, né? Aí a pessoa fica 10 dias direto sequestrada e no último dia vem o que? Uma lei B mais gravosa. Qual que eu aplico? A A ou a B? Nesse caso, a gente vai aplicar a B. Por quê? É como se esse crime tivesse em flagrante todos esses 10 dias. É como se a todo dia ele estivesse cometendo um crime. Então, pelo essa raciocínio, fica mais fácil de entender. É como se tivesse um flagrante contínuo. Então, vai aplicar a lei maléfica, porque é como se ele estivesse cometendo um crime a todo dia. Diferentemente dele cometer um crime, depois passar um tempo e a lei mudar. Vamos ver como que isso pode ser cobrado. Considere que Manuel penalmente imputável, logo Manuel, eu considero que Manuel penalmente imputável tenha sequestrado uma criança com o intuito de receber certa quantia como resgate, extorsão mediante sequestro. Um mês depois, estando a vítima ainda em cativeiro, nova lei entrou em vigor, prevendo pena mais severa. Nessa situação, a lei mais gravosa não incidirá sobre a conduta. No caso, incidirá sim, porque é uma exceção, que é o crime continuado ou permanente, né?